O Alexandre de Moraes ironizando a imprensa, ou pelo menos parte dela, por se preocupar muito com, por exemplo, a gravata que eles estão usando, veja só, o Alexandre de Moraes aqui, ou com o terno que outro usa, e falando que a imprensa transformou o STF em uma revista Caras. Aí a gente tem que deixar claro, né, Anny, que não foi a imprensa que transformou o STF numa revista Caras, foi o próprio STF que transformou o Supremo Tribunal Federal em coisa pior. É porque a gente não pode falar o retrato do STF aí, mas você pode dizer no chat, porque se fosse só a cara, se fosse só o rosto, tava bom demais. Mas é coisa pior. O STF se tornou um retrato do que cada ministro significa para o nosso país. Então, quando ele ironiza o trabalho da imprensa, é fato que alguma parte da imprensa trabalha e trabalha muito mal, mas tem outra que mostra o que de verdade acontece dentro dos corredores do Supremo Tribunal Federal. E é dessa imprensa que ele tem medo, porque quem fala de gravata não é a imprensa. Quem lança gravatinha para entregar para autoridade mundo afora não é a imprensa, é o presidente do STF. Quem lança lencinho aí para Carmen Lúcia amarrar e entregar para as autoridades femininas mundo afora não é a imprensa, é o STF. Quem transforma o STF nessa pouca vergonha diariamente não é a imprensa nem precisa fazer isso, eles fazem sozinhos. É só colocar o Gilmar Mendes para falar, é só colocar o Barroso para falar. Quem diz perdeu o Mané, não amola, não foi a imprensa. Quem diz que venceu o bolsonarismo, não foi a imprensa. Eles mesmos fazem o papel ridículo diariamente. Então, o papel do STF, que seria julgar, que seria trazer de alguma forma a justiça para o nosso país, ou pelo menos fechar os olhos e julgar com a responsabilidade que é cabida, eles não fazem. Eles fazem esse teatro aí ironizam no meio de um julgamento seríssimo, de algo que envolve pessoas presas injustamente, para fazer piadinha dizendo que a imprensa transformou o STF numa revista Caras. Eu gostaria, Briguet, de dizer qual tipo de revista que o STF se transformou, mas é claro, vou me ater aqui à nossa educação que temos aqui e a nossa audiência não merece ouvir, mas no mínimo, Briguet, seria um Globo Rural, uma revista dedicada aos animais, com todo respeito aos animais, até porque eu acredito que o que os ministros se transformaram hoje não chega a ser nem um animal, porque o cérebro do animal ainda pensa melhor, viu, Briguet? Guilherme, eu discordo. Eu acho que a publicação que melhor representa o STF hoje é uma publicação que existe, né? Existe até hoje, que é o Pravda. Lembra do antigo jornal soviético, o Pravda, né? Então, eu acho que o jornal Pravda é o que representa melhor o espírito do STF. Mas você sabe que eu sou jornalista, já tenho 33 anos de jornalismo. E eu, desde os meus tempos de estudante, eu acompanho a revista Caras, eu sempre li a revista Caras, tá? Eles fazem um trabalho muito, muito bom, né? Lá, né, retratam as celebridades e tudo mais. E eu sempre leio a revista Caras quando eu vou ao médico ou ao dentista, sempre tem nos consultórios, né, nas salas de recepção dos consultórios, sempre tem a Caras. Então eu leio a Caras nessas ocasiões. Aí eu vou dizer para vocês, realmente eu não acho que o STF seja uma revista Caras. Sabe por quê? A Caras não tem censura, a Caras não tem perseguição a adversários, a Caras não solta corrupto condenado a 400 anos de prisão, a Caras não descondena ninguém, a Caras não tem um tribunal de exceção, a Caras não interfere nos outros poderes da República, a Caras não tem delação torturada, a Caras não tem cerceamento do direito de defesa, a Caras não tem desrespeito à Constituição, a Caras não prende velhinhos,
não prende idosas que estavam com o terço e a Bíblia na mão. A Caras não prende terroristas cuja arma é o batom. A Caras, ela não condena ninguém a 8 anos de prisão por um crime de fala. A Caras não faz reféns. A Caras não sequestra. A Caras, ela não silencia diante do roubo dos aposentados do Brasil. A Caras não faz parceria com o governo federal. Mas tem uma coisa em que a Caras se parece com o STF. Se você ler a revista Caras, você vai descobrir que existe a Ilha de Caras, que é uma ilha para onde eles levam as celebridades e fazem lá ensaios fotográficos. Hoje, o STF, assim como o Congresso Nacional, assim como o Poder Executivo, são ilhas que estão totalmente distantes do povo brasileiro, totalmente separados do povo brasileiro, totalmente desconectados com os reais anseios do povo brasileiro. Então, nesse sentido, eles se parecem sim com a Caras, até porque os ministros se comportam como celebridades. Bem, meu amigo Paulo Brigui, olha, no chat, pessoal dando muitas dicas aí da revista que o STF pode se tornar, quem sabe, protagonista aí. Depois a gente lê alguns, e outros a gente nem pode ler nesse horário. Eu acho que nem se fosse meio-dia podia ler. Mas as ideias são muito boas. E, Anne, a gente trata que, obviamente, nós tratamos, ironizando em alguns momentos, porque chega a ser desavergonhada a fala do Alexandre de Moraes, que tem muita coisa para se preocupar. Aliás, com a própria carreira, né? O que ele tem feito dentro do STF, temas importantíssimos para serem debatidos, pessoas sendo julgadas, pessoas inocentes sendo condenadas a 14 anos, 17 anos de cadeia, e ele vem colocar a culpa na imprensa, pela imprensa, segundo ele, estar transformando o STF numa revista Caras. A gente sabe muito bem que tudo que o STF faz e que é divulgado é fruto do próprio trabalho deles, né? Se eles tivessem, como você disse, por exemplo, em relação aos deputados, se os deputados trabalhassem e mostrassem resultado pelo país, uma aprovação no aumento de número de vagas para o Legislativo não seria tão criticada. Fato é que isso não acontece, não existe esse trabalho, não existe essa dedicação. Se tivesse sido pautado, por exemplo, o PL da anistia, talvez essa questão do aumento de número de vagas para os deputados ficasse em segundo plano. Se tivesse, por exemplo, investigando a fundo a questão do rombo absurdo no INSS, desse governo Lula, mais uma vez, mais uma corrupção do governo Lula, talvez esse tema ficasse lá para trás também. Mas não é assim, eles não trabalham. E o STF é a mesma coisa. Se estivesse trabalhando direitinho, ninguém estaria falando, por exemplo, da gravatinha, do lencinho que eles inventaram por aí. Mas não trabalham, né, Anne? Exato. Essa fala do Moraes, até que eu gostei por um lado, porque mostra o absurdo que é realmente ter ministros na revista Caras. E ele fala isso, que não deveria, né? Não deveriam estar na revista Caras. E estão, infelizmente eles estão, quando você coloca que a imprensa não faz tudo isso, tem um certo lado da imprensa que faz. Foi a imprensa que convidou a ministra Carmen Lúcia para participar do Fantástico do Amigo Secreto de final de ano, junto com um cantor sertanejo, junto com a atriz da Globo, que é um absurdo você trazer uma ministra do STF comparando ela com uma atriz, com um cantor. Esses sim que vivem da popularidade, esses sim que precisam estar no Fantástico. Ministra do STF não tem que estar no Fantástico trocando presentes no Natal. Isso é um absurdo, isso acontece sempre. O ministro do STF aceitou o convite do Pedro Bial para dar entrevista do Pedro Bial. Isso é um absurdo, porque eles são ministros, os ministros têm que decidir as coisas nos autos, não tem que ficar dando justificativa para a imprensa, ou pior que isso, mostrando a sua popularidade na imprensa. E sem contar que o próprio Moraes foi posar por umas fotos esses dias também para a imprensa, para mostrar como ele é um grande ministro do Brasil. É um absurdo a gente ver dia após dia ministros se transformando em celebridade. Agora a gente vê a maior dessas celebridades criticando esse fenômeno.